O governo Lula está um desastre trem tão grande que está desmoronando muito mais rápido do que até muita gente famosa previa. Mas calma, respira, perde um segundinho para você clicar no like, porque o teu like muda tudo. O teu like é a tua participação, não te custa nada. E se você puder, te comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações. Isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. O Brasil segue se isolando internacionalmente, enquanto o Brasil segue com a perspectiva de ser sancionado em breve, enquanto o Brasil segue nessa espiral louca na área internacional, no próprio país a situação vai muito mal. Me parece um acidente de trem. Vejo a expectativa desastrosa para o Brasil. Vem gerando essa explosão cambial, né, ou implosão cambial do real. E o dilema que o governo Lula vive, né? Eu acho que a Margaret Thatcher, que tem uma frase famosa que diz: o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E o Brasil vive esse dilema. O dinheiro tomado da sociedade, porque o governo não produz dinheiro, o governo toma dinheiro de nós, o dinheiro está acabando. As contas públicas estão completamente descontroladas. E o dilema é: ou Lula aumenta os impostos, ou ele não consegue fechar minimamente as contas públicas, elas se descontrolam completamente e o país entra numa espiral da morte. Só que aumentar os impostos já gigantescos do Brasil é algo extremamente impopular. E nós temos um presidente hoje que amarga uma popularidade baixa, pode se tornar baixíssima caso ele continue performando mal na economia e com aumento de impostos, pode sim levar ao impeachment. Daí essa sanha louca de aprovar essa regulamentação monstruosa da reforma tributária insana que o Congresso aprovou recentemente, a regulamentação que eu fui empresário imobiliário no Brasil, ainda sou de certa forma, quando o Xandão deixa. Aumento de 100% em alíquota para transação de imóvel. Uma loucura. E o Bolsonaro falou sobre isso também no mesmo faroeste. Vamos assistir. Tem muitas lideranças aqui no Congresso falando, agora especialmente com essa piora da economia. Um abraço aí pro Vitor Brown. Na possibilidade, no início de uma discussão sobre o processo de impeachment do presidente Lula. Queria ouvi-lo sobre isso. O senhor acha possível, no cenário atual, é uma realidade que o Brasil pode viver nos próximos meses, um processo de impeachment? E seria bem-vindo, na opinião do senhor, presidente? O que segura um presidente na sua respectiva cadeira presidencial é a economia. E, infelizmente, hoje estamos vendo que é praticamente impossível a economia melhorar com as propostas, ora apresentadas no parlamento, bem como na prática, o que vem acontecendo no Brasil como um todo. Estava agora há pouco discutindo aqui, conversando com o Altineu Cortes, que é o líder do partido, sobre o projeto de lei complementar que regulamenta, então, a reforma tributária. São 500 artigos. A primeira coisa nos assusta, mas não era para desburocratizar, facilitar, diminuir o número de impostos? E estamos vendo que é exatamente o contrário. O governo resolveu fazer o ajuste fiscal em cima de aumento de impostos ou criação de outros impostos que onera a já bastante sofrida classe produtora do Brasil. Estava também o deputado Passarinho aqui lá do Pará, por coincidência, no estado que eu acabei de chegar, e ele é a pessoa que está na linha de frente nessas negociações em Brasília. Nenhum setor está satisfeito com essa proposta, se bem que ela é para entrar em vigor daqui a alguns anos, ou seja, uma bomba com efeito retardado. E nós estamos buscando uma maneira de... Essa bomba com efeito retardado, ela é feita para pegar retardado mesmo, aliviar a pressão política disso acontecer no curto prazo. E, primeiro, ser contra essa proposta como um todo. E, depois, caso venhamos a ser derrotados, atenuar as consequências para a classe produtiva do Brasil. Ou seja, ninguém entende o que esse governo faz, pelo que me parece. É uma excelente proposta o que está sendo feito para quebrar o Brasil. Que, afinal de contas, essa turma de esquerda não consegue ficar à frente muito tempo de um país organizado, economicamente falando. Então, eu acho que dificilmente as medidas tomadas até o momento. E o que ele está dizendo é que a esquerda não consegue, ela precisa do caos para se manter no poder. E o plano é o caos. A dúvida é se o Brasil consegue reagir ao caos antes deles tomarem
os meios absolutos do controle do poder, se é que eles já não os têm. Usando na prática para o mercado, não terá vida longa à esquerda. Agora, ninguém entende como é que nós perdemos as eleições, né? A própria forma como o povo sempre tem me recebido ao longo desse último ano e meio, algo relativamente que não dá para entender. A forma carinhosa, respeitosa e bastante participativa por parte da população. Mas vamos considerar isso parte da virada. Eu tenho esperança que nesse trabalho que estão fazendo por todo o Brasil, não só o meu partido, algumas outras pessoas de outros partidos também têm feito um bom trabalho também. Não vou dizer que somos aqui os virtuosos dessa história toda. Teremos uma grande guinada na política em outubro do corrente ano. Olha, em outubro do corrente ano é a eleição municipal. Não sei se a gente vai ter essa virada na política toda, até porque o presidente optou por não lançar um candidato de verdade na principal capital do Brasil e talvez em várias outras. Eu tenho ouvido boatos, esses que chegaram a mim, chegaram por deputados, para vocês saberem, múltiplos deputados dizendo, olha, existe um acordo hoje do PL com o PMDB, com aqueles caras do PMDB de São Paulo, para não lançar candidatos em várias capitais, e isso vai gerar uma certa blindagem para o Bolsonaro. Não sei. Será? Será que o presidente Bolsonaro faria um acordo tão tolo? Acordo com essa gente, né? O homem por trás disso talvez fosse o Michel Temer. Mais uma vez, acordo com Michel Temer, acordo com Alexandre de Moraes, intermediado por Michel Temer, será? De novo, não posso crer. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está nessa merda de dar gosto à toa. O governo Lula e cada vez mais pessoas percebem que o governo Lula é um estelionato. Esse acidente de trem que a gente está assistindo em câmera lenta, ele é um estelionato que foi cometido com a elite financeira do país, mas principalmente um estelionato cometido com apoio e cumplicidade da velha mídia, da mídia mainstream. Ora, deixa eu refrescar a memória de vocês, por exemplo, com a vaca da Globo News. Do presidente Lula, a jornalista Daniela Lima, uma das coisas mais constrangedoras que eu vi na minha vida, botou na CNN o tal do kit Lula, que era o aumento das ações das empresas no dia seguinte à eleição do Lula. Açaí tinha subido quase 5%, Renner tinha subido um pouco mais de 6% e a CVC tinha subido 8%. Ela disse: vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O quê? Tá bom. Desde a eleição do Lula, as ações da Açaí caíram 66%. A picanha virou carne de pescoço, pro acionista. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. Desde então, as ações caíram 60%, saíram de 30% para 12%. Pro acionista da Renner, o governo Lula foi uma tragédia. E a CVC? Você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Como é que a história termina? A CVC saiu de 7, caiu 75%, caiu 61%. E um ano depois, as ações do tal kit Lula caíram 62% em média. Fora do universo paralelo, onde o Brasil está bem, e é um universo paralelo restrito. Há poucas pessoas iludidas. O Brasil está com graves dificuldades. Graves. Me preocupa uma série de coisas. Então, só fazendo essas observações pontuais, porque, novamente, o Brasil está indo para um caminho difícil, vai arrastar os estados do Rio Grande do Sul dentro, baseado nessa percepção de que o Brasil está bem. Não está nem bem, nem perto de estar no caminho de ir para algum lugar. E só não está pior porque, do ponto de vista econômico, o grande motor da economia brasileira, que é São Paulo, está na mão de um tecnocrata muito capaz, que é o governador Tarcísio, que nós não temos a menor dúvida da competência técnica de fazer uma boa gestão econômica do Estado. É triste, mas essa boa gestão econômica do Tarcísio certamente ajuda a situação do Brasil a não se tornar tão desesperadora. Mas essa bosta que a gente viu aqui agora há pouco da Daniela Lima, esse lixo aí, isso é que se chama de jornalismo. Não é só na Globo News. Olha a situação na CNN, por exemplo. Achando o dólar alto, em 13 de maio de 2020, o dólar fechou a 5,90. E, enfim, e aí a inflação. Exato. Pois é, 5,90 de 4 anos atrás é menos do que 5,90 de hoje, né? Porra, temos um Sherlock Holmes no jornalismo da CNN. É essa bosta que nego chama de jornalismo. Porque um estelionatário desses esqueceu de contar para as pessoas na audiência
que em 2020, em maio de 2020, era simplesmente um auge daquela pandemia insana que ninguém sabia o que ia acontecer. O mundo inteiro estava desabando e correndo pro dólar. O mundo inteiro, maio de 2020. Cara, até a Flórida, com o governador Ron DeSantis. Até a Flórida tinha entrado em lockdown em maio de 2020, porque ninguém nem sabia qual era a realidade a respeito daquele vírus chinês. Ninguém sabia. As bolsas derretendo nos Estados Unidos, ninguém tinha ideia de o que iam fazer em termos de pacote financeiro no mundo inteiro. Todo mundo trancado. Você vai comparar aquele dólar de 2020 com o dólar de 2024, com a economia mundial indo bem. Você tá brincando? Você tá na CNN, pô. Já foi uma grande empresa. Você vai comparar com o caso agora, o dólar é uma das 5 principais moedas que mais se desvalorizaram no mundo. Cara, cai na real, informa ao seu público a realidade. A realidade é que a gente está mais pobre. Então, assim, nós todos estamos empobrecendo. O nosso dinheiro vale menos. E, claro, a consequência disso, inevitavelmente, é na inflação. E a inflação conecta com o assunto que a gente estava falando, que é a inflação extremamente impopular. Absolutamente impopular. Uma das coisas que destrói governo é a inflação. Uma das razões da insatisfação com o governo Biden é a inflação. E não seria possível o estelionato do governo Lula sem os estelionatários da imprensa, como foi com o governo Biden. Os estelionatários da imprensa falaram para a população que ia ficar tudo maravilhoso, que o Lula tinha um grande plano econômico para o Brasil, que ele faria um grande superávit, teríamos déficit zero no primeiro ano. Tinha arcabouço fiscal. O Lula era muito bom nas contas públicas. Daniela Lima diz que o povo ia voltar a andar de avião. Isso não foi a campanha, não. Isso foi a Globo News. São os mesmos autores do estelionato de que o Biden está muito bem de saúde. Só que não adianta. A realidade se impõe. Vai acabar o dinheiro. Casa onde falta o pão, todo mundo grita sem razão. Vamos ver outro exemplo de estelionato. Simone Tebet, antes. Tebet defende investir em ferrovias. Eu sei como fazer e vou fazer nas eleições de 2020. Pô, que caramba, hein? Pô, Simone Tebet vai fazer. Abracadabra. Simone Tebet, 2024. Brasil não tem orçamento para investir em ferrovias. Puta merda, é muito picareta. Vamos investir e eu sei fazer. 11h59. Meia-noite 1, não temos dinheiro para investir. Mas o quão burro você tem que ser para ter caído num golpe da Simone Establishment? Ora, eu diria a você que os metidos a inteligente foram os que caíram no golpe. Lembra aqui, por exemplo, do filósofo Pondé, né? Eu já li uns livros dele, até bons, que mostra que conhecer de filosofia não impede você de ser um trouxa. Pondé, antes do Lula. Prega voto contra o Lula, contra Bolsonaro. Tem tendência apaziguadora e é muito mais inteligente. Olha, quem é o inteligente aqui, hein, o Pondé? Pondé, pós-Lula. O PT é uma gangue que sequestrou o país. Anos no governo federal e o Brasil só piorou. Mas seu exército vergonhoso de jornalistas e intelectuais que lambe suas botas continua investindo na destruição do país. Isso sim é uma ameaça à democracia. Como coordena esses dois pensamentos, essa incoerência ambulante? Se arrependeu agora ou já sabia antes? O que foi que aconteceu?
foi nojinho do Bolsonaro, mas o grosso da população comum, do povão, o povão que carrega o Brasil nas costas, esse é mais sábio do que o Pondé. Essa coisa de deixar a barbinha crescer e fumar cachimbo, e entrar na Folha de São Paulo, dar opiniões com uma cara muito professoral, desconfiem dessa porra. É diferente do cara que, porra, pegou ônibus, trabalhava, entregava coisa, porra, entendeu? Carrega o Brasil, atende manicure que atende 30 pessoas no dia. Comerciante que tá lá, porra, com a barraquinha, você que tá pilotando teu Uber, teu táxi, tá aqui me assistindo. Você é mais sábio. Sábio. Você não caiu no golpe do Lula. Uma pesquisa recente, ela mostrou que quando perguntado sobre diga uma coisa boa do governo Lula, nem mesmo os apoiadores do governo conseguiam listar uma coisa boa do governo Lula. Então a pessoa perguntava, chegava a pegar uma pessoa de esquerda, e isso aconteceu também, foi uma pesquisa, mas isso também nas manifestações, isso o pessoal acho que até do MBL faz esse negócio de vez em quando, pega um pessoal na manifestação e fala assim, diz uma coisa boa do governo Lula. Aí o cara vai lá e fala assim, não sei, a pessoa dá tela azul nela. Mas uma resposta que de vez em quando, uma resposta meio genérica que as pesquisas apresentavam, era que o governo Lula tinha aumentado os programas sociais. As pessoas acreditavam nisso. Mas será? Segundo a Folha de São Paulo, o Haddad está propondo um corte de 26 bilhões justamente nos programas sociais. Só que, vejam bem, não é que o governo Lula vai ampliar os programas sociais. O Haddad está ficando sem dinheiro, está desesperado, e está anunciando um corte de 26 bilhões justamente nos programas sociais. Só que 26 bilhões, num déficit por ano de 300, o ano passado foi 240, eu acho, esse ano vai ser mais de 300, tudo indica, bilhões de déficit, os especialistas da Folha dizem, absolutamente insuficiente, uma gota no oceano. E eu diria o seguinte, o nosso caos econômico só não está pior porque a gente tem ainda, por pouco tempo, o melhor presidente do Banco Central do mundo. Roberto Campos Neto é um grande presidente do Banco Central, fez uma administração muito competente, né? Foi o primeiro no qual eu vivi o Brasil ter uma inflação mais baixa do que os Estados Unidos. Num dado momento, os Estados Unidos estavam com inflação de 10 e o Brasil com inflação de 6. Esse cara, ainda colocado pelo Jair Bolsonaro, escolha do Jair Bolsonaro, e eu critico várias escolhas do Jair Bolsonaro, mas essa foi uma escolha muito feliz. Esse cara tá de saída. E vai ser colocado um cara do Lula. Talvez esse Galípoli. É um desastre. E claro, tem o fato de que o Lula tá completamente perdido. Porque o Lula sempre foi um imbecil. Essa história de que o Lula é muito inteligente, isso é um mito. Já conheci o presidente Lula. Ele não tem nada de inteligente. Ele é um imbecil. Absolutamente iletrado. Um imbecil completo. Se o Lula fizer um teste QI, vai dar ali um QI médio. Só que esse QI médio é associado a uma ignorância. E agora, graças a essa validação das urnas, pelo menos das urnas eletrônicas, ele tem absoluta certeza de que ele é o grande líder da história do Brasil, quase messiânico. O líder que vocês lembram, a Daniela, fez essa promessa, que é quem lembra desta promessa. Olha o inteligente do povo. Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho e nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. A bicho, o povo entra em delírio, porque é isso que o povo quer. O povo entra em delírio. Essa é a promessa. Essa do que talvez tenha sido esse vídeo precisa ficar para a história. Porque ele é o exemplo mais flagrante do estelionato que a gente está vivendo no Brasil. Porque esse mesmo cara que diz que o povo vai em delírio
na semana passada, estava prometendo o quê? Controle de preço de alimento. E agora, o mesmo cara que fala que o povo ia comer uma picanhazinha com uma gordurinha maravilhosa. Vocês aí no Brasil estão tendo que comer pé de galinha. Então o cara que promete... Lula prometeu picanha na eleição e agora vai colocar um impostozinho na carne. Você vai comer a sua picanhazinha. Mas quem vai continuar comendo picanha é o Lula. Enquanto o governo Lula afunda, e até os estelionatários percebem, eu faço a pergunta para você, e vocês fazem para mim, qual que é o futuro do Brasil?